Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática. Eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série de movimento, ok? Então, movimento é uma linha reta. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre velocidade instantânea. Então, no último vídeo eu falei um pouquinho para vocês sobre velocidade média, já falei sobre deslocamento e que eu disse que a velocidade média nos dá uma ideia mais ou menos de como é a velocidade no intervalo inteiro. Então, se por exemplo temos um ponto x1 a um ponto x2, né? Quanto e temos um carro que anda de x1 a x2, a gente tem mais ou menos a velocidade média desse carro, ok? Só que sabemos que a velocidade média é só uma aproximação, ok? Então, por exemplo, um carro, quando ele sai de um ponto A, ele vai ter uma fase de que a gente chama de aceleração, né? Então, ele tem que chegar à nossa velocidade terminal, então a velocidade que não vai mudar, onde a aceleração é nula, até chegar em x2. Então, ok? Então, a gente gostaria de saber como a gente pode caracterizar para cada ponto a nossa velocidade, tá bom? Então, para isso, a gente vai fazer, a gente vai lembrar a definição da velocidade média, né? Então, temos x1 e x2 aqui. E lembre-se que a velocidade a gente tinha feito, né? Então, a velocidade Vm seria Δx sobre ΔT, né? Então, se temos t aqui nas abscissas e x, o deslocamento nas ordenadas, então sabemos que a velocidade é basicamente a taxa de variação, ok? É o ΔX sobre ΔT. Só que isso daqui é de uma maneira geral. Então, no caso, a velocidade média seria essa inclinação aqui inteira, tá bom? Então, esse ΔX aqui e esse ΔT. A ideia da velocidade instantânea é a gente caracterizar para cada pontinho, ou seja, a gente diminuir esse ΔX, tá? Então, diminuir esse ΔX, diminuir esse ΔT, né? Para a gente fazer em cada ponto. Então, a gente tem que fazer esse ΔT tender a zero, né? Para ter em cada pontinho, e aí a gente sabe a velocidade instantânea, ou apenas velocidade, né? A gente chama só de velocidade. Então, a velocidade em cada ponto t, ok? Em vez de fazer uma velocidade média no intervalo inteiro. E aí, como a gente faz isso? Como eu disse oralmente, a gente tem que fazer tender ΔT a zero. Então, vamos ter que a velocidade, então agora não é mais velocidade média, é uma velocidade instantânea, ou seja, uma velocidade ponto, vai ser o limite de quando ΔT tende a zero, de ΔX sobre ΔT, ok? E agora a gente vai ter uma mudança de notação, porque toda vez que a gente nota ΔT ou ΔX, a gente está falando de um deslocamento em espaço ou tempo que a gente fala que é por etapas, né? Então é discreto, isso. A palavra que eu queria é discreto. Ou seja, a gente vai cortar nosso segmento em vários pontinhos assim, ok? E não vai ser contínuo, ok? Quando ΔT tende a zero, a gente começa a trabalhar com valores que são contínuos, né? E a gente sabe que uma taxa de variação, quando a gente faz tender algo a zero, é basicamente uma derivada, ok? Então aqui eu acabei de demonstrar oralmente para vocês que a velocidade é apenas a derivada da posição, ok? Então se temos uma equação que que predetermina a posição de algum ponto, para saber a velocidade nesse ponto é apenas derivar essa posição e avaliar a velocidade nesse ponto, ok? Então isso é muito poderoso. Como é que fica a unidade? Então a gente sabe que a velocidade é metros por segundo já por isso daqui. Isso daqui não muda, né? Porque ΔX é apenas um pequeno deslocamento, ok? Então isso daqui, como é um pequeno deslocamento, ainda continua sendo em metros. Isso daqui é um pequeno deslocamento em tempo, então ainda continua sendo em segundos. Então a velocidade instantânea ainda continua sendo em metros por segundo, ok? Então agora sabemos que a velocidade é apenas a derivada da função x, ok? Então a gente sabia graficamente que a velocidade seria essa taxa de variação. A gente sabe agora que a velocidade instantânea é o limite dessa taxa de variação, então a derivada dessa função, ok? Só que não muda o fato que a gente consegue fazer isso discretamente. Então aqui um exemplo, tá, de uma função fácil. Então é só um declínio aqui. Obviamente a gente poderia fazer funções mais complicadas, só que aí a gente precisaria caracterizar por uma equação. E isso vai ser os vídeos futuros. Ok? Então, a gente vê que entre a derivada de uma inclinação vai ser uma constante. Ok? Então, a derivada de ax mais b, né, se a gente derivar por x, vai ficar a. Né, porque b é uma constante, então ela vai embora. A derivada de ax fica a. Então, a gente sabe que quando temos uma reta assim, então graficamente uma reta assim, uma posição, já implica diretamente que a velocidade é constante. Agora, quanto que vale essa velocidade é o que a gente quer caracterizar.
né? Então aqui eu caracterizei dois pontos para vocês. Então B que está a 4 metros e T a 3 segundos, e C que X está em 24 metros e T está em 8 segundos, ok? E eu quero saber a velocidade disso, ok? Então a velocidade disso, como temos uma reta, a gente pode trabalhar em discreto, ok? Então ainda vai ser ΔX sobre ΔT, né? Porque a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média. Nesse caso, se fosse funções mais complicadas, aí não vai ser mais igual, né? Então, ΔT. Então vamos ter 24 menos 4, então final menos inicial, sobre 8 menos 3. Então isso daqui vai ficar 20 sobre 5. Isso daqui é igual a 4 metros por segundo. Então a gente vê que a velocidade é definitivamente constante, ela não depende de t, por exemplo, né? E temos que v igual a 4 metros por segundo. Então, para atingir c, temos que ter uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Ok? Então esse é o vídeo de hoje, foi um vídeo bem curto, tá? Então vocês veem que, por exemplo, se a gente tiver um gráfico v, antes de terminar, né? Um gráfico, então, v de t e t, né? Entre o ponto B e o ponto C, o gráfico ele vai ser assim. Ok? Agora, o que, que tem aqui? O que, que tem aqui, né? Seria dependendo do que tem aqui e o que, que tem aqui, né? Então, se por exemplo temos um começo de parábola, aí precisaremos da equação e aí fica difícil, ok? Vocês sabem que se a gente derivar uma parábola vai ficar uma reta, então a gente sabe que é uma reta assim, só que a gente não sabe, era para ser uma reta, né? Perdão. A gente sabe que é uma reta assim, só que a gente não sabe nada sobre essa reta, como a gente não sabe nada sobre essa parábola, ok? Então a gente consegue ter uma ideia da forma do gráfico, só que para ter valores certos a gente precisa ter a equação para derivar, ok? Então esse é o vídeo de hoje, muito obrigado por ter assistido, foi um vídeo bem rápido e a gente se vê para os próximos vídeos.